possa estar rondando essa casa, livrando de toda, Pai querido, qualquer contenda, confusão, destruição na vida dessa família, Senhor. Porque nessa manhã nós profetizamos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, todo espírito de enfermidade, nós mandamos embora agora, em nome de Jesus. Todo, Pai querido, qualquer vício, toda retaliação do maligno contra esta família, que quer, Pai querido, bloquear, Senhor, da bênção chegar, seja na área física, na área emocional, na área, Pai querido, mental, na área espiritual, todo bloqueio, ó Pai querido, demoníaca, Senhor, que quer atrapalhar esta casa, ter intimidade contigo, que está atrapalhando da tua presença chegar a esta casa, nós ordenamos que saia agora, no nome de Jesus. Revista, Pai querido, a casa dos teus filhos agora, com teu poder, com teu sangue, que nesta semana venha haver uma ação sobrenatural nesta família, uma ação sobrenatural nesta casa, enviando, Senhor querido, para esta família a cura, enviando a unção, enviando a provisão, enviando milagres, Senhor. Venha surpreender esta família ainda nesta semana, venha surpreender esta casa nesta semana, venha surpreender, ó Pai querido, nesta semana, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu e minha casa servimos ao Senhor, amém. Nesse momento nós estaremos passando a palavra para o pastor. Eu grande aplauso ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Paz seja convosco, igreja. Amém. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Ele louva a Deus por sua vida. Amém. Amados, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 20. Livro de 1 Reis, capítulo 20. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 20. Eu vou ler o versículo 13 em diante. Amém? Diz assim, queridos: e eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, eis que hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. Olha só, 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis, olha só, presta atenção, 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad
enviou espias que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tornai-vos vivos, e ainda que a peleja saísse, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu adversário, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-los por capitães, e forma outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Preste atenção nisso, ó. Os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados, uns defronte aos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou. Os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. Preste atenção: 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram a Afeque, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se de câmara em câmara. Amém? Diga assim: querido Espírito Santo, fala comigo neste dia.
podei vos assentar. Glória a Deus. Irmãos, entregarei nas tuas mãos. Nós vamos falar nesta manhã sobre o Deus do monte, o Deus do vale. O Deus do monte, o Deus do vale. Glória a Deus. O Deus do monte, o Deus do vale. Entregarei nas tuas mãos. Queridos, essa história aqui que eu li para os irmãos foi sobre uma guerra entre Acabe e o rei da Síria. Acabe, irmãos, ele era rei de Israel. Eu sempre gosto de lembrar, a nação de Israel, irmãos, era formada por 12 tribos. Por causa do pecado de Salomão, de ter 1000 mulheres, e depois o pecado que o seu filho, que os substituiu, cometeu, levando Israel para a idolatria, Deus dividiu Israel. 10 tribos formavam o norte, era chamado Israel. E apenas 2 tribos, a de Judá, formavam o reino chamado Sul. Então, ficou dividido Israel e Judá. Certo, queridos? Então, o episódio que eu vou falar aqui é sobre Israel, as 10 tribos do norte. Porque as tribos do norte, que era chamado de Israel, tinha um rei. A tribo de Judá tinha outro rei. Certo, irmãos? Então a história que eu vou falar para os irmãos esta manhã se refere à tribo do norte. Se refere que era chamado de Israel. E o rei deles era o Acabe. E o rei da Síria, irmãos, se levantou contra Israel. Eles marcharam contra Israel. A Síria, nessa época, dominava o mundo. Era a superpotência da época. Era como se fosse a Rússia contra Israel hoje. Era como se fosse a China contra Israel hoje. Uma superpotência contra um país que eles entendem que é menor e que tem que ser destruído. Então a Síria, ela dominava ali o mundo naquela época. Certo, queridos? Era um exército poderoso, era uma nação poderosa. Foi uma das nações mais perversas que já existiu. E o rei dele se chamava Ben-Hadad. O Ben-Hadad, ele se juntou com mais 32 reis. Veja bem, ele já tinha um exército forte, o Ben-Hadad, rei da Síria. Ele se juntou com mais 32 reis, seria no caso mais 32 países, mais 32 nações, para guerrear contra Israel. E Israel, aqui na época, eu li aqui para você, olha só o exército de Israel. Então contou os moços dos príncipes das províncias e foram 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Então, este
eram os guerreiros de Israel. Tinha os 200 moços e mais esses 7.000. Então, irmãos, Deus, Ele manda um profeta. O local dessa guerra seria no monte. Então Deus manda um profeta desconhecido, que chegou a Acabe e disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Então, o rei Acabe, ele falou para aquele profeta: como? Como é que é a história? Ele fala aqui: como? Por quem? Ele estava dizendo: como é que é a história? O que você está falando? Porque era grande multidão, irmãos, que estava ali no monte para guerrear contra Israel. E Deus manda um profeta desconhecido. Naquela época, irmãos, o profeta famoso na época, o profeta da mídia na época, era o Elias. Elias era o profeta que todo mundo temia. Elias era o famoso. Elias foi o que desafiou os 450 profetas de Baal. Elias foi o profeta que orou e desceu fogo dos céus. Orou depois e veio chuva. Só que Deus agora, quando foi falar com Acabe, Deus manda um profeta desconhecido. A Bíblia nem fala no nome desse profeta. Pastor, o que quer dizer isso? Irmãos, muitas vezes as pessoas querem ouvir Deus, mas elas querem ouvir Deus através de um profeta famoso, através de um pastor famoso, através de um pastor da mídia, através de um pastor poderoso, através de um pastor forte, através de um pastor de uma igreja grande, através de um pastor famoso. Às vezes até no país ou internacionalmente. Mas quando Deus quer falar com o seu povo, Deus, Ele não quer saber se o profeta é grande, Ele não quer saber se o profeta é menor, Ele não quer saber se o pastor é grande, Ele não quer saber se o pastor é famoso, Ele não quer saber se a igreja está bombando ou se é uma igreja menor, porque é Deus que fala. Às
de ter uma dívida com o banco de 60 mil, o gerente ligar, se você tiver 6 mil, está resolvido o problema. Eu já tive essa experiência. Eu tive uma experiência com uma irmã na igreja que tinha uma dívida altíssima. Telefonaram para ela, com 400 reais a senhora vai resolver. Esse é o Deus que dá vitória. É o Deus que dá vitória. Amém. É o Deus que dá vitória. É o Deus que dá vitória. Irmãos, aquele profeta desconhecido, ele falou para Acabe. Só que tem um detalhe, irmãos. O Acabe foi um péssimo rei. O Acabe era casado com Jezabel. O Acabe, ele também estava cometendo o pecado da idolatria. A sua mulher Jezabel havia matado quase todos os profetas naquela época. Só restou 7.000. Ela matou quase todos os profetas. Só restaram 7.000. E um desses profetas foi que Deus usou para levar a palavra de vitória. Satanás hoje tem procurado matar os profetas. Satanás hoje tem procurado matar os pastores. Muitas vezes com mentiras, muitas vezes com calúnias. Seja na televisão, seja na internet. O espírito de Jezabel tem se levantado hoje para matar profetas, para matar pastores. É mais fácil hoje em dia você encontrar uma pessoa abrindo a boca para falar mal de pastor do que para falar bem. É mais fácil você encontrar. Às vezes até dentro das igrejas tem crente que fala mal do seu pastor. É mais fácil você encontrar gente que vai almoçar, vai jantar, vai tomar café, reúne a família e ao invés de adorar a Deus, glorificar a Deus, fala mal de pastor. Na hora do jantar, na hora do almoço, na hora do café, ao invés da pessoa agradecer a Deus, Senhor, obrigado, o meu neto está aqui, a minha neta está ali, o meu filho está aqui, o meu amigo está aqui, o meu genro está aqui, a minha nora está aqui, a pessoa prefere abrir a boca para falar mal de pastor. Então, o espírito de Jezabel, ele tem se levantado contra a igreja de Jesus. Ele tem se levantado contra os profetas, contra os pregadores do Evangelho. Mas, irmãos, por que que mesmo Acabe estando em pecado, Deus iria usar de misericórdia? Por causa da promessa. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus fez uma promessa para o Isaac. Deus fez uma promessa para o Jacó. Deus fez promessa para Moisés. Então, irmãos, Deus iria guardar o seu povo, porque Ele fez promessa. Deus, Ele promete na sua palavra: ó, eu faço uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Pensa bem, meu irmão, pensa bem, minha irmã. Deus, Ele promete fazer uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Às vezes você está aqui hoje porque há 1000 gerações atrás alguém ajoelhou, alguém da sua descendência ajoelhou, clamou a Deus e servia a Deus. Daqui a 1000 gerações, caso o mundo não acabe, caso Jesus não volte, daqui a 1000 gerações vai ter gente, descendente seu aqui na terra, que Deus vai estar abençoando por sua causa. Por isso que é importante você orar pelos teus filhos, você orar pelos teus netos, para quem já tem, orar pelos teus bisnetos. Por isso que é importante da sua boca
chato lá, comece a abençoar o teu vizinho. Você trabalha com uma pessoa chata, comece a abençoar essa pessoa chata que trabalha com você. Comece a abençoar. Abra sua boca, comece a abençoar. Você não gosta do seu trabalho, comece a abrir a boca e abençoar. Você não gosta do seu patrão, comece a abrir a sua boca e abençoar o seu patrão. Você não gosta do seu pastor, comece a abrir a boca e abençoar o seu pastor. Você não gosta da sua esposa, comece a abrir a boca e abençoar a tua esposa. Comece a abrir a boca e abençoar, 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 em nome de Jesus. Aquele profeta abençoou Acabe. Aquele profeta poderia muito bem ter dito: Acabe, você é idólatra. Acabe, a sua mulher matou os profetas. Acabe, está aí o exército que vai te destruir. Mas aquele profeta, ele diz: esta multidão que está aí, Deus está entregando nas tuas mãos. O Acabe levou um susto e ele diz: como? Quem? E o profeta fala: você. Hã? Como é que Deus vai me entregar na tua mão? Como? Através de quem? E o profeta fala: através de você. Sabe como é que Deus vai salvar a sua família? Através de você. Sabe como é que Deus vai salvar o seu vizinho? Através de você. Sabe como é que Deus vai salvar o seu patrão? Através de você. Sabe como é que Deus vai salvar o seu professor lá na escola? Através de você. Sabe como é que Deus vai salvar vidas aqui no Pinheirinho, no Sítio Cercado, no Umbará? É através de você. Eu? Sim. Deus manda eu te dizer: você mesmo. Deus tem uma multidão para salvar nesta cidade. Deus tem uma multidão para salvar no Sítio Cercado. Deus tem uma multidão para salvar no Pinheirinho. Como é que Ele vai fazer isso? Você. Tem pessoas enfermas para ser curadas neste lugar, nessa região. Como é que Ele vai fazer isso? Você. 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 Pastor, mas o inimigo é grande. Mas o profeta disse para o Acabe: você e os moços. Quando Acabe foi contar o moço, só tinha 200 moços. Só tinha 200 príncipes. Mas o profeta disse: é com este mesmo. E foram contar no meio do povo de Israel, tinha mais 7.000. 7.200 soldados só que ele tinha. 200 príncipes e mais 7.000 guerreiros. Era só isso que o Acabe tinha naquela guerra. E ele foi para a guerra. E a Bíblia diz que ele venceu a guerra. A Bíblia diz que ele colocou o inimigo para correr. E o inimigo foi embora. Irmãos, só que o rei Ben-Hadad conseguiu fugir. E o rei Ben-Hadad, alguém chegou para ele e disse: ó rei, eles te venceram porque eles estavam no monte. O monte é mais fácil eles ver, é mais fácil eles enxergar. Eles venceram porque eles estavam no monte. Eles venceram porque os deuses do monte são fortes, são poderosos. Mas, rei, se prepara, daqui um ano você vai guerrear contra eles no vale. Nós vamos trazer eles para o vale e aí nós vamos derrotar. Irmão, se passou um ano. O Ben-Hadad contratou mais soldados. O Ben-Hadad
arrumou novos cavalos, novos carros de guerra. Ele arrumou um exército com mais de 100.000 soldados, como nós lemos aqui, para derrotar Israel. E chegou o dia da batalha. E como nós lemos aqui nas Sagradas Escrituras, eles foram para o vale. E o exército de Israel se uniu como se fosse 2 pequenos rebanhos de cabra, de ovelha. E fala que a Síria, eles enchiam a terra. O exército do povo de Deus é um exército pequenininho. E o da Síria, a Bíblia diz que eles enchiam a terra. E então Deus novamente manda um profeta simples, humilde, um profeta pequeno. Manda dizer a ele: eu vou entregar esta multidão nas tuas mãos. Irmãos, a batalha no vale era mais difícil, porque no monte, irmãos, no monte, o soldado está no monte, ele vê tudo que passa lá embaixo, ele vê quem está subindo. Foi por isso que o Bernardo disse: eles nos venceram porque eles estavam no alto, eles estavam no monte. Aos deuses do monte nos deu vitória. Não, mas agora você faz o seguinte: vai para o vale. Vai para o vale. O vale, irmãos, é aberto. É mais difícil fugir, correr. É mais fácil fazer uma arapuca, uma cilada. É mais fácil cercar daqui, cercar daqui, cercar daqui, cercar dali. Vai para o vale. Só, irmãos, que quando ele estava lá no vale, o profeta de Deus diz: Deus entregou essa multidão nas tuas mãos. Quem sabe você está no vale? Está no vale, irmãos, é quando a pessoa está sem dinheiro, está endividada, desempregada, o casamento destruído, a família destruída, enfermidades, confusão, problema, angústia, tristeza, dor, notícias de morte. O vale. Estar no vale é quando você percebe que o inimigo te cercou, Satanás te cercou, demônios te cercaram. Parece que a sua vida acabou, parece que você se acabou, você se sente cercado. Como diz o ditado, num beco sem saída: se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. No vale, o vale da sombra da morte, como diz o salmista Davi. Quem sabe tem alguém aqui nessa manhã no vale? Quem sabe a sua família está no vale? Quem sabe o seu casamento está no vale? Por isso que Davi diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Então, não estava tudo preparado agora para a derrota de Israel. O inimigo fortalecido, o inimigo se preparou para aquela guerra. O exército de Israel ali, como se fosse um pequeno rebanho de ovelhas, e o inimigo enchia a terra. Mas mais uma vez, Deus manda um profeta desconhecido, chegar para o rei Acabe e dizer: vê esta multidão, eu te entregarei nas tuas mãos. E a guerra começou, a batalha começou, e a Bíblia diz, nós acabamos de ler, a Bíblia diz que 100.000 homens
serve, aleluia, é o Deus do monte. O Deus que tu serves é o Deus do vale. Não importa quem é o prefeito da cidade, quem é o governador do estado, quem é o presidente do país, quem é o teu médico, quem é o teu dentista, quem é o teu engenheiro. O importante é você entender que o Deus que tu serves é o Deus do monte e é o Deus do vale. Glória a Deus. O Deus que tu serves, Ele te dá vitória no monte, mas Ele te dá vitória no vale. O monte é quando você está orando, jejuando, está lá no monte, está perto de Deus. Mas o vale é quando você se sente uma pessoa caída, uma pessoa desprezada, uma pessoa rejeitada, uma pessoa que chora em silêncio, uma esposa que chora longe do marido, uma esposa que chora e o marido não sabe, ou o marido que chora e a esposa não sabe, uma mãe que chora, uma avó que chora. O vale muitas vezes é lugar de dor, o vale muitas vezes é lugar de lágrima, o vale muitas vezes é lugar de lamentação, o vale muitas vezes é lugar de dor, de tristeza, de angústia. Mas eu termino essa mensagem, Deus manda eu te dizer, Deus continua sendo o Deus do monte, Deus continua sendo o Deus do vale. Glória a Deus. Se coloque de pé nesse instante, comece a orar, comece a agradecer a Deus. Talvez você esteja no monte, glória a Deus por isso, mas quem sabe os seus dias têm sido dias de vale. Mas Deus manda eu te dizer, Ele é o Deus do monte, Ele é o Deus do vale, Ele é o Deus do monte, Ele é o Deus do vale. Ele dá vitória no monte, Ele dá vitória no vale, Ele dá vitória no monte, Ele dá vitória no vale, Ele dá vitória no monte, Ele dá vitória no vale. Não, independente do tamanho do inimigo, independente do tamanho do adversário, Ele é o Deus do monte, Ele é o Deus do vale. Ei,
Glória a Deus, glória a Deus. Deus está te tirando do vale hoje. Oh, Ramalaia, Navachúria. Eita, Navalábia, Xuricai. Oh, Ranamanabia, Xuria de Cantará. Ei, Cantarabachandereia, Labalai. Que tua Lídia, Navachúria, Nabalai. Aleluia. Vamos receber o diaconato. Nós queremos a Santa Ceia agora. Amém? Podemos assentar enquanto o nosso diaconato vai estar à frente. Glória.